abordaremos dois temas, o Plano Collor e o Plano Real. Fernando Collor de Mello é eleito e toma posse no dia 15 de março de 1990, anunciando um novo plano de estabilização econômica, o Plano Collor, além de uma série de medidas de grande impacto. Demitiu muitos funcionários públicos, privatizou muitas empresas estatais, congelou preços e salários, mudou a moeda de cruzado, voltou a ser cruzeiro e o mais polêmico foi o confisco de depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, gerando grande problema e perda de apoio popular. Existem pessoas até hoje tentando reaver esse dinheiro. Em janeiro de 1991, o presidente Fernando Collor instituiu mais normas econômicas que seriam conhecidas como Plano Collor II. Neste período, com as taxas de inflação mensais já próximas aos 20%, ele previa, dentre outras medidas, novos congelamentos de preços, aumento de tarifas públicas para os correios, indústrias energéticas e trens, o fim das operações de overnight, que é a prática de depositar o dinheiro em um dia e retirá-lo no outro, com um determinado lucro. Também a criação do FAF, Fundo de Aplicações Financeiras, e a instituição da taxa de referência de juros, TR, as quais foram substituídas pelo Fundo de Aplicações Financeiras, criada pelo mesmo plano. Em maio de 91, com o insucesso do Plano Collor II, a taxa mensal de inflação naquele mês foi 7,4%. Foi lançado então o Plano Marcílio, nome do ministro da Economia, Fazenda e Planejamento da época. Este foi o plano menos radical dos três, mas também o que gerou menos efeitos. Durante o tempo em que este pacote econômico ficou ativo, a inflação continuou a subir, alcançando 40% às vésperas da implementação do Plano Real. Conclusão disso tudo: a política econômica do governo Collor foi traumática para o Brasil. Ainda assim, o Plano Collor não obteve sucesso na redução da taxa de inflação. A impopularidade das medidas tomadas pelo presidente, somadas à crise econômica e ao escândalo de corrupção envolvendo Collor, culminaram com seu impeachment sob forte pressão popular em outubro de 92. O Plano Real foi uma reforma econômica neoliberal realizada no Brasil em setembro de 1993 e julho de 1994, durante o governo Itamar Franco, para conter o avanço da hiperinflação. Com efeito, esse plano estabilizou a economia e foi coordenado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que obteve sucesso. E desde então, a inflação ficou girando em torno de 5% ao ano. A hiperinflação corroía o valor real da moeda brasileira, a qual desvalorizava diariamente, afetando a maior parte da população brasileira, que perdia com isso seu poder aquisitivo, que um dia via as coisas de um valor e quando iria comprar estava por outro, às vezes bem absurdo e muito mais elevado do que teria visto na propaganda. Por esse motivo, o governo passou a ter como metas o equilíbrio das contas públicas, com a diminuição de despesas e o aumento das receitas. Com isso, foi lançada uma moeda forte, o real, que ampliou o poder aquisitivo dos brasileiros e estimulou a economia. Por sua vez, para combater a inflação, os reajustes de preços passaram a ser anuais. Em 1993, o índice hiperinflacionário era de 2.708% ao ano. Em meio a este cenário, Fernando Henrique Cardoso é nomeado ministro da Fazenda e passa a empreender uma série de reformas. A primeira delas, em agosto de 1993,
quando criou o Cruzeiro Real. No dia 27 de fevereiro de 1994, essa ação é complementada pela medida provisória número 434, pela qual a Unidade Real de Valor, URV, é instituída, junto com as regras de conversão e uso dos valores monetários e da nova moeda nacional, o real, vigente até os dias atuais. No dia 1º de março de 1994, a URV passa a vigorar como uma moeda virtual, evitando o congelamento de preços como uma medida transitória. Com isso, se no mês em julho a inflação foi de 46,58%, em julho, quando a nova moeda foi lançada, a inflação foi de 6,08%. Com a estabilidade econômica, o mercado se reaquece rapidamente, levando a uma euforia consumista. Satisfeitos com a recuperação econômica após 3 décadas de crise, os brasileiros elegem Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, em outubro de 1994. Por fim, podemos dizer que o Plano Real foi bem sucedido em controlar a inflação e em ampliar o poder aquisitivo da população brasileira, aumentando o consumo e a produção de bens e serviços. Entretanto, algumas crises econômicas, sobretudo as externas, forçaram o governo a aumentar a taxa básica de juros para evitar a saída de capitais estrangeiros, o que causou o aumento do endividamento público. Apesar de tudo, a estabilidade monetária permanece.